Pai de Deus, pastor César, que é Romário, Feira de Santana, Bahia. Eu venho crescendo na fé, meu querido, que o irmão falou, que hoje aconselha mais ir para a Universal, lendo do Edir Macedo, do que para a Congregação Cristã no Brasil, porque nós não estudamos a Bíblia. Mas, meu irmão, para servir a Deus, o importante é fazer estudo, porque nós vemos a Universal fazendo esses tantos estudos, né, os pastores tanto, e nós vemos qual é o fim de tudo isso. Servir ao Deus Mamon, né? Eles vivem atrás de dinheiro. E no tempo de festa estão tudo aqui na festa de São João, curtindo festa de São João, forrozinho no meio da praça, pastores e pastoras na fogueira de São João, junto com o povo católico, dançando forró, né? Fazendo cada absurdo, até morango do amor dentro das igrejas, cada coisa terrível. Então, o irmão aconselha realmente isso, né? Realmente o irmão indicaria isso para alguém. Tá bom, meu irmão? Deus te abençoe. Que a paz de Deus esteja com o irmão. Então, o importante é o estudo bíblico, fazer na igreja. Tá bom, Deus abençoe. Boa, Romário. Boa mesmo. Eu não me lembro dessa fala minha, mas se eu falei, eu devia ter algum tipo de contexto, né? Vamos lá. Quer dizer que é melhor ir para a Igreja Universal do que para a Congregação Cristã? Rapaz, é uma briga boa. Uma briga boa. Porque a sua igreja, a Congregação Cristã, ela é uma igreja que não incentiva aos irmãos ler a Bíblia, estudar a Bíblia, a palavra de Deus. E também é uma igreja que tem, com exceções, eu reconheço, com exceções, mas é uma igreja que não tem uma pregação que exalta a Cristo. Que exalta a Cristo. Com exceções, eu estou dizendo, tá? Mais uma vez, estou cheio de dedos aqui para falar. A minha posição é muito difícil, sabe? Porque talvez o Romário não entenda, ou talvez entenda, não sei. As pessoas ficam falando assim, o pastor César que é o bom, então, porque ele fica falando da igreja X, Y. Veja bem, tudo que eu não quero é ficar falando das igrejas, de igrejas. É que eu tenho um programa há mais de 20 anos que a pessoa liga para fazer a pergunta. Então, quando eu estou falando de algum tema, não é porque eu quero propor esse tema, eu estou querendo caçar enguiço, encrenca com alguém. Não é, eu não sou essa pessoa. Eu não sou essa pessoa. Mas a pergunta vem, eu tenho um programa aberto desde 20 e tantos anos atrás, que é na época só do FM, que me propõe a responder pergunta ao vivo. Então agora eu tenho que responder. Você está entendendo? Mas se você é da CCB, não me queira como seu inimigo, coisa parecida. O que eu estou dizendo aqui, vem a pergunta. A minha análise que foi pedida, a minha análise que foi perguntado, eu não estou dando palpite ao Léo, alguém está perguntando para mim, é que a Congregação Cristã, infelizmente, não estuda a Bíblia, não incentiva o estudo da Bíblia e às vezes até condena o estudo da Bíblia, com exceções. Mas saiu agora uma nova reunião que não sei o que da pandemia para cá, que agora eles reconhecem. Tá bom, é verdade, mas eu quero ver a prática. Você que é da CCB, monta um grupo de estudo na sua igreja e chega no ancião e fala assim, pastor, ancião, irmão, diácono, não sei, tá uma benção, estamos estudando Mateus, vamos depois Marcos, Lucas, João, e todo dia X, que não tem culto aqui, não atrapalha em nada a igreja, a gente senta só com a Bíblia e lê a Bíblia e começa a estudar esse texto. Vamos ver o que vai falar. Vamos ver o que vai ser falado. Entende? Então, neste quesito, a Igreja Universal está na frente da Igreja Congregação Cristã no Brasil. Por outro lado, a Igreja Universal ela tem realmente problemas gravíssimos. Essa semana não foi a semana, faz algum tempo. Eu atendi aqui um casal, eles vieram de longe.
É melhor não falar. Mas eram da Igreja Universal e com vários problemas importantes, assim, do ponto de vista do controle que a Igreja Universal exerce sobre os seus obreiros, né? É um controle surreal, um controle que beira práticas sectárias, tá certo? Beira práticas sectárias. Os pastores, os bispos são inquestionáveis. Você tem que tratá-los como verdadeiros campeões, assim, da fé. Então, e eu não estou falando de moral nem de dignidade, não. Estou falando de comportamento e igreja. Você não tem nada com... glória a Deus pela moral e dignidade de todo mundo que tá de pé. Entendeu? Isso que eu estou falando não é sobre moral nem sobre dignidade de ninguém. Não é que eu estou com medo de ter processo, não. É porque eu quero que vocês entendam o que eu estou falando, o que eu quero falar, e não o que dá a entender depois. Tá certo? Então, tanto a Igreja Universal com esse comportamento sectário, desse controle, e realmente o Deus às vezes é um mamão mesmo, né? Veja o que acontece nos eventos de Fogueira Santa. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Como eu vou falar para uma pessoa? Pega tudo, dá tudo que você tem por esse sonho, por esse não sei o que lá, entrega. Pelo amor de Deus. Por quê? Por quê? Por quê? Qual é o texto bíblico? Qual é o versículo? Qual é a passagem? Qual é a ideia na Bíblia para você fazer um negócio como esse? Você tem que dar muito, tem que dar tudo, tem que entregar tudo, a oferta que dói, que é o seu Isaac, que é não sei o quê, porque se você quiser, o Abraão teve que entregar o Isaac. Mas Deus devolveu para ele. Vocês estão devolvendo o dinheiro do pessoal? Não estão, né? Então não pode usar esse exemplo do Isaac. Não pode, não pode. É pecado. Pastor da Igreja Universal, é pecado isso aí que vocês estão fazendo. É pecado. E Deus vai tratar. Deus não se deixa escarnecer. Isso não vai ficar assim. Você está entendendo? Então, não sei o que eu indicaria, não. Eu vou na congregação, que é uma igreja que não prega Jesus, que não fala da pessoa de Jesus Cristo. Quando eu falo da pessoa de Jesus, é a vida de Jesus, a palavra de Jesus, a doutrina de Jesus, a obra de Jesus, a volta de Jesus. Você não vai ver isso na congregação cristã. Não vai ver. Difícil, com exceções, tá? Com exceções. Pastor, na minha igreja tem. Então, glória a Deus pela sua igreja. Glória a Deus. Maravilha. Eu não sou o dono da verdade. O que eu estou falando é a partir da minha percepção a respeito desses movimentos. Tá certo? Então, são duas igrejas que eu tenho um pouco mais com muita dificuldade, na verdade, de indicar para alguém congregar. Agora, eu acho hoje que se fosse, só tem duas igrejas naquela cidade, naquele ambiente, não sei o que lá, entre a CCB e a Universal, eu acho que hoje eu vou de CCB, viu? Acho que hoje em dia eu vou de CCB. Mas isso graças a essa mudança que teve, de que agora você não é contra o estudo da palavra, agora não é contra o estudo da Bíblia, mas na maioria das igrejas não passaram lá avisando essa história. Ou se passaram, foi muito en passant. Tá certo? Então, é isso aí que eu queria deixar para vocês. Agora, eu não tenho medo de falar, eu não devo para nenhuma nem para outra. Mas é uma posição muito difícil que eu sou colocado, sabe? Quando as pessoas me perguntam, porque depois isso gera corte na internet. Vocês já devem ter visto a minha cara nos cortes aí. E aí fica parecendo que eu sou o dono da verdade. Fica parecendo que eu sou um cara que fica falando assim, fala a tua igreja que eu falo se presta ou não. E eu não sou essa pessoa.
Eu não sou essa pessoa. Deus tem servos de Deus muito melhores do que eu na Universal? Tem, muitos. Deus tem pessoas muito melhores do que eu dentro da congregação cristã? Tem, muitos. Muitos. No Adventismo? Tem, muitos. Você está entendendo? Então eu não quero esse título de que eu sou o dono, eu sei o que... Não quero esse título, eu não sou essa pessoa. Tá certo? Então eu queria deixar isso claro para vocês, mas que é um páreo difícil se você analisar do ponto de vista da razão, tá certo? E aí vai ter gente falando dos dois lados, que eu tô certo, que eu tô errado. Por exemplo, você, PSB, Pastor César, não é verdade. Nossa razão de fé e esperança é feita em Jesus, desde o batismo até a nossa ceia. Não servimos a comunhão do corpo de Cristo para quem não é salvo por Jesus. Pergunta, como é que você sabe quem é salvo? Como é que você sabe quem é salvo? Olhando? Lendo uma ficha? Como você sabe quem é salvo? Entende? Então, CSB Brasil, a coisa não é tão simples. A coisa não é tão simples, tá certo? Existe um ponto. Você é da CCB? Não me queira mal por eu estar falando isso. Eu faço elogios à CCB volta e meia aqui. Falei do batismo da CCB, que batiza qualquer hora, qualquer pessoa. Já falei algumas vezes aqui. Para mim é o que é certo. Agora, a questão é que a igreja, a congregação cristã, a maioria delas... Bom, eu não posso falar a maioria delas porque eu não sou Deus. Mas em muitos casos... é uma reunião de gente que vai, eu não estou duvidando da índole nem da moral da pessoa, mas interesseiros que vão para buscar uma resposta, não está lá para adorar a Deus, para louvar, não, estão ali porque estão precisando de uma resposta. E por outro lado, isso gera um mercado, né, cara? Um mercado de pregação, um mercado de testemunho, um mercado que gravita em torno disso. Que a pessoa vai lá, caso ou não caso, compro ou não compro, vendo ou não vendo, vou ou fico, peço demissão ou não peço demissão, eu não sei o quê. O que eu vou fazer? Buscar a palavra. Todo culto da CCB tem um monte de gente lá que está lá pelo tal do buscar palavra. Buscar palavra não é que ele está interessado na Bíblia, não. Não é que ele está interessado em assunto doutrinário, não. É que ele está interessado em saber se ele vai ou fica. Se ele está interessado em saber se compra ou vende. Está interessado em saber qual é a resposta. Ele quer uma resposta para a vida prática dele. Só é isso que ele quer. Só é isso. A pessoa nem tem vida com Deus muitas vezes, mas na hora que a caldo entorna, vou lá buscar o tal da palavra. E por outro lado, está lá o pregador que fica ali jogando no ar, porque lê um texto, fecha a Bíblia e Deus está falando que sim, Deus está falando que não, Deus está falando que espera, assim diz o Senhor para ti, homem não sei o que e tal. Mas de Jesus Cristo mesmo, ninguém está falando. De Jesus Cristo mesmo, ninguém está falando. Então faço o desafio. Para e pega o último culto da sua igreja e pergunta para você mesmo qual foi a mensagem. E você vai tirar a dúvida agora se o que eu estou falando é da minha cabeça, é uma perseguição ou é uma verdade. Ou é uma verdade. Entende? E se for verdade, é só você falar assim, é verdade, a gente precisa melhorar, pastor. Glória a Deus, precisamos melhorar nisso aí. Inclusive eu prego lá, então a partir de agora eu vou começar a pregar a Bíblia. É só isso que eu estou falando. Então não me queiram mal. O apóstolo Paulo, ele disse assim, escrevendo aos Gálatas capítulo 4. Eu não sei o versículo, mas não é difícil achar não. Quer ver? Ó? Gálatas 4, deve ser o 15, por ali. Ele fala 16. Porventura, tornei-me vosso inimigo por dizer-vos a verdade? Então eu não quero ser inimigo de vocês, nem da Universal, com os exageros da pedição de dinheiro, que é pecado diante de Deus. E também não quero ser inimigo do pessoal da CCB, com os exageros dessa ânsia por buscar respostas,
Que sim ou que não, se vai ou se fica, se compra, se vende, se casa ou não casa. Meu Deus, a igreja, o culto é para louvar a Deus. E a ministração é para falar de Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Salvador. Pastor, mas Deus pode trazer uma resposta para a gente no meio da pregação? Pode. Geralmente faz, inclusive. Tá tudo bem. Agora, qual é a minha motivação maior para pegar meu paletó, minha gravata, meu vestido, minha saia, meu ponche, como chama o negócio, o véu, e ir lá na igreja? Porque se é para buscar resposta, então você não está indo para louvar a Deus. Se é para buscar resposta, você não está indo para louvar a Deus. Você está entendendo? É isso. Vamos lá. O Ildemar está dizendo assim: Pastor César, quem lhe disse que pedir dinheiro é pecado? Qual verso vemos isso? 1 Timóteo 6, versículos 7, 8, 9 e 10. Esse é o texto. Vamos lá.